Olá, queridos pais e graça a todos vocês, dando início a mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa revista é do primeiro trimestre, nós estamos em 2023. O título dessa lição, dessa revista, é A Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E agora nós alcançamos também a lição de número 5, que vai ser aplicada no dia 29 de janeiro de 2023. Essa revista é Estudo Bíblico da CPAD, estudo para adultos, e o título dessa lição de número 5 é O Avivamento na Vida da Igreja. O texto dessa lição se encontra em Atos capítulo 2, no versículo 4 está escrito assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Na verdade prática, diz o comentarista, ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo, da atualidade dos dons espirituais. Os versículos para a leitura bíblica em classe se encontram em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Nós não vamos ler para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Prosseguindo, querido, desde já eu quero pedir a sua participação, quero pedir que você venha compartilhar, curtir, deixe o seu comentário. Toda vez que você deixa o comentário, outra pessoa que entra recebe também da parte do Senhor através de você. Também pedir que você não esqueça de apertar no joinha. Todas as vezes que você aperta o joinha, o YouTube também compartilha o nosso vídeo para mais 20, 30, 40 pessoas. Então, só depende de você. Eu conto com a sua participação. Aqui, nós não trabalhamos por dinheiro, não ganhamos dinheiro. A gente faz por amor à obra do Senhor. Se você sentir de Deus, fica à vontade de você compartilhar e também fazer aí o seu comentário. Prosseguindo aqui com a nossa lição, com o nosso estudo, na introdução diz o comentarista, nesta semana vamos estudar o avivamento produzido por intermédio do Espírito em Atos. Então, nós vamos estudar o avivamento que teve a igreja através do Espírito Santo aqui na carta de Atos aos apóstolos. A palavra-chave dessa lição é vida. Então nós vamos ver aqui a vida no Espírito. Por que nós temos a vida, uma vida alegre, né? A vida no Espírito. Na introdução aqui o comentarista diz: nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nessa lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito Santo no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas condições quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Nós vamos aprender algo com a igreja primitiva sobre o enchimento do Espírito Santo para nós colocar na nossa prática do dia a dia. No primeiro tópico, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O batismo no Espírito Santo e quem são esse público, essas pessoas que estão aguardando esse batismo. Primeiro subtópico, o chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência de salvação. Marcos 1,15, pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus. Por isso, o nosso arrependimento e fé deve apresentar frutos dignos de arrependimento. Veja só, queridos. Então, o primeiro é nós conhecer Jesus para a salvação, porque sem Jesus, sem a fé, nós não temos salvação. E o segundo, queridos, é buscar obedecer o Senhor, o chamado do Senhor. 1 João, capítulo 5, versículo 2 ao 4. E a terceira condição, queridos, é a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. A santificação é Jesus. Nós sabemos pelos estudos que antes o povo que ia se santificar
uma pessoa, até um animal, uma fazenda, alguma coisa, tinha que ir lá e pagar para o sacerdote. Jesus veio e pagou por essa santificação, e hoje nós entramos diante do Senhor através de Cristo, porque Ele é a santificação. Hebreus 12:14. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Jesus antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Então Jesus, ele que traz o batismo no Espírito Santo, então ele intercede isso para nós também estar recebendo. Veja só, o segundo subtópico, a promessa é para todos os salvos. Nós vemos aqui que essa promessa do batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas que são salvos, queridos. Então, os salvos, eles têm o batismo no Espírito Santo. Terceiro subtópico, o engano do sensacionalista. Nós vimos aqui, no passado tempo, ver o engano, né? As pessoas vêm sendo enganadas, outros dizem que não tem batismo mais com o Espírito Santo, que nós não recebemos mais os dons, então são esses enganos, devido a pessoa estar examinando as Escrituras, cai, né, nesses enganos dos sensacionalistas. Então, quando nós deixamos de buscar a palavra do Senhor, a tendência é cair nos enganos, né? E eles também levam você para um lado e para o outro, porque todo aquele que não está firmado na palavra, ele fica, né, sendo jogado de um lado para o outro. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas, geografias em que haja um salvo em Cristo. Então, todos os tempos da igreja, você vai receber, você vai sentir a presença do Espírito Santo, você vai ser batizado com o Espírito Santo, e isso tudo depende de nós crer, de nós obedecer e de nós nos santificar para poder receber o Espírito Santo. Nós aprendemos nas outras aulas que o Espírito Santo não é dado para o mundo, porque o mundo não crê, então o mundo não conheceu, não vai conhecer, não pode receber. Então é para você que vai estar obedecendo, que vai estar se santificando, buscando a presença do Senhor. Então, esse é para a igreja. Agora, o mundo realmente não vai receber o Espírito Santo. Aqui o resumo do tópico 1, o batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. Portanto, os sensacionalistas estão equivocados. Porque eles estão equivocados? Porque o mundo não vai conhecer. Tem que estar na igreja, tem que ser crente, tem que crer, na verdade. Segundo tópico, o dinamismo da igreja apostólica. Primeiro subtópico, a igreja nasce avivada. A igreja apostólica dos apóstolos, como Jesus estava ali no meio com eles, e eles então, essa igreja dos apóstolos, uma igreja que nasceu avivada nos dons espirituais. Segundo subtópico, a igreja depois do Pentecostes. Aí a igreja depois do Pentecostes também receberam os sinais. Os sinais do poder de Deus no ato dos apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismo. Quando eles pregavam, as pessoas se reconciliavam, as pessoas aceitavam Jesus, as pessoas então tinham convenção, a comunhão que tinha ali, essa igreja primitiva. O resumo do tópico 2: a igreja do Pentecostes nasceu avivada e permanece avivada. Isso explica o dinamismo dessa igreja. No terceiro tópico, nós já estamos finalizando, um ministério ungido para os dias atuais. Primeiro subtópico, na unção do Espírito Santo. Isso é que faz com que, né, nós alcançamos os dons, né, nós alcançamos esse avivamento, buscando, né, estar na presença do Senhor. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação,
de vidas para Jesus, expulsão de demônio, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou. Olha só, queridos, essa pregação cristã, ela deve ser acompanhada do poder de sinais e de milagres. Como assim? Porque uns receberam alguns ministérios que ora para as pessoas serem curadas, outros têm o dom da palavra, outros têm o dom para o louvor. Então, cada um desses, quando fazer, vai acontecer salvação, vai acontecer cura. Então, esses milagres têm que acontecer. Quando a gente prega avivado pelo Espírito Santo, então as pessoas aceitam Jesus, as pessoas reconciliam. Mesmo a gente tem presenciado isso, há momentos que a gente está falando da palavra e as pessoas querem confessar Jesus, aceitar Jesus. Isso a gente presencia. Então, isso é o quê? É a presença do Espírito Santo no seu ministério. Você está com o ministério avivado. Segundo subtópico, autenticado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Quer dizer, para poder ter esse ministério ungido, não quer dizer que nós vamos ter um certificado de teologia, de você saber hermenêutica, exegética, homilética da pregação. É você nascer do Espírito. Nascer do Espírito é crer na palavra de Deus. Então, a partir desse momento, nós temos que ter esses conhecimentos teológicos, mas não são eles que vão fazer com que venha ter o avivamento. Prosseguindo aqui, nós vemos então todos esses instrumentos são importantes, né, para o aprimoramento do obreiro. Mas só eles não bastam, quer dizer, todos eles necessitam, porque nós temos que ter o conhecimento. Por isso é que tem que ter o avivamento. E é preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Nós vimos lá que temos as 3 condições, que é, primeiro, conhecer a salvação, né, aceitar Jesus. A outra é ter o temor a Deus, né, de ter a obediência da palavra. E o terceiro é a santificação, que é andar, não entristecendo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não sai de nós, ele não nos deixa, mas ele fica triste. Então, ele veio para ficar conosco, até a consumação do século, diz a palavra do Senhor, através de Jesus, mas então nós precisamos de ter essa consagração. E é preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro, e foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que seguiram. Marcos 16, 20. Como foi confirmada? Com sinais, com prodígios, né? Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Terceiro subtópico, glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Olha só, não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. João 16, 13 e 14. Assim, toda mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo deve glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, tudo que nós for fazer, né, é para a glória de Deus. Deus, em Cristo, é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Resumo tópico 3, um ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus e glorificar a Cristo. Então, nós temos que ter, né, para receber esse ministério ungido pelo Espírito Santo, ele é autenticado por Deus e ele glorifica a Cristo.
Finalizando, queridos, nós vemos aqui a conclusão da lição. A Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo do Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje e é para todos, querido. Davi, uma certa vez, ele diz: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Por isso, o Espírito, ele não vai sair de nós. Ele vai entristecer quando nós não fazer, né, da vontade do Senhor. Então, finalizando aqui a lição de número 5, nós sabemos que aqui é só uma pré-aula, é só um resumo, né, para você se juntar aí a seus estudos. Então fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês. Quero despedir de vocês como Moisés despediu o povo no deserto. Que o seu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.